Está começando agora Descubra Seu Cão, com Gelson Leite. Vira-latas, os cães sem raça definida. Olá, eu sou Gelson Leite, autor do livro Cães Só Amor Não Basta e apresentador do Descubra Seu Cão, um podcast que fala a verdade sobre o melhor amigo do homem. E não esqueça de clicar em seguir e ativar as notificações para saber sobre novos episódios. Abril Laranja, mês de prevenção e combate à crueldade animal. Como estamos no mês de abril, por ser este podcast voltado aos mais diversos temas relacionados aos cães, eu não poderia deixar de falar sobre o Abril Laranja, um mês de prevenção e combate à crueldade contra animais, que surgiu a partir de uma iniciativa mundial idealizada pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade a Animais, com o objetivo de conscientizar sobre os maus tratos sofridos diariamente por muitos animais domésticos. Quando falo de maus tratos, não estou me referindo somente ao abandono. Refiro-me também a todos os atos que promovam sofrimento, prejuízo físico ou psicológico aos animais. Eu acho lamentável que ainda precisemos falar sobre conscientização, que significa sentido ou percepção que o ser humano possui ou deveria possuir do que é moralmente certo ou errado. Será que em pleno século XXI ainda é preciso evidenciar valores morais básicos como, por exemplo, não imputar dor ou sofrimento aos animais? Não aprendemos nada nesse tempo todo? Porque ainda nos comportamos de modo primitivo e agimos com indiferença e descaso diante do que deveria ser de natural importância para nós, como a qualidade de vida de outros seres. Quando aprenderemos de uma vez por todas que os animais, de um modo geral, e especialmente os domésticos, não são apenas animais irracionais que ocupam uma posição inferior em relação à majestade humana? Se assim fosse, eles não estariam em nossas casas atingindo, segundo pesquisas do Censo Pet, realizada em 2021, 149,6 milhões de animais de estimação, com os cães liderando o ranking de 58,1 milhões de indivíduos, muitos deles prestando importantes serviços à sociedade humana. Nós somos os únicos seres pensantes do planeta e ainda assim precisamos ser chamados à reflexão sobre a irracionalidade de imputar maus tratos aos animais. Os cães são utilizados em ações militares, como facilitadores da reabilitação ou do desenvolvimento cognitivo, emocional e físico de pacientes. Cães caçam, guardam, pastoreiam, incentivam seus tutores a sair de casa, a interagir com outras pessoas e a praticar esportes, aliviam os momentos de solidão, guiam cegos, farejam entorpecentes, pessoas perdidas ou sob escombros e suspeitos em cenas de crimes, cuidam de pessoas com deficiências físicas e ou cerebrais, ajudam no dia a dia de deficientes auditivos, auxiliam pacientes a lidar com a demência ou a doença de Alzheimer, puxam trenós, buscam trufas, detectam insetos, estram em vacas leiteiras, alertam sobre a presença de produtos orgânicos em alfândegas, preservam a saúde ou a integridade de ecossistemas e até mesmo farejam a presença de doenças em humanos antes mesmo de serem diagnosticadas
entre outras funções. E ainda assim são maltratados. Fico aqui imaginando o que passam as outras espécies que não correspondem a tantas necessidades humanas. Em que momento a palavra humano perdeu seu verdadeiro sentido? Estamos ignorando a compreensão, a bondade, a generosidade, a indulgência? De fato, abandonamos o que deveríamos ter de melhor para compartilhar? Será que ainda é preciso conscientizar aquele que se autodenomina como o ser mais importante do planeta por sua incrível e exclusiva capacidade de raciocinar, para que ele perceba que a adoção ou a aquisição de um animal de estimação significa assumir o compromisso com aquela vida? Em meu livro, Cães Só Amor Não Basta, deixo mais que evidente o que significa levar para casa um cão ou qualquer outro animal de estimação, e que tal decisão deve ser tomada com o uso da razão e não da emoção, evitando assim que a tão falada e pouco praticada posse responsável continue se mostrando absolutamente eficiente na multiplicação de maus-tratos. Animais são seres vivos e, de acordo com cada espécie, possuem necessidades primárias que devem ser supridas para que desfrutem de uma vida saudável e feliz. É triste isso. Muito triste. Maus tratos configuram crime e devem ser denunciados para a Polícia Militar pelo número 190 em todo o país ou pela internet. Cães sem raça definida. Um cão sem raça definida, ou SRD, é aquele cujos pais pertencem a raças distintas ou possuem diversas raças em sua genealogia. O que as pessoas não sabem é que a seleção que deu origem às raças caninas propiciou maior propensão a problemas de saúde, deformidades, doenças e anomalias genéticas em cães de raças puras, exatamente pela consanguinidade e ausência de mistura genética, enquanto os SRDs são mais resistentes a patologias e podem viver mais que seus congêneres que possuem o chamado pedigree. Isso porque são dotados de maior riqueza e variedade sanguínea. Lembro que nos SRDs, especialmente aqueles retirados das ruas, o temperamento e o comportamento quase sempre são enigmas a serem resolvidos, o que parece óbvio. Afinal, são vítimas do abandono e da luta pela sobrevivência agravada pela crueldade humana, especialmente imposta em ambientes urbanos. Por esse motivo, a adoção de um cão SRD deve ser ainda mais consciente e planejada. Os cães sem raça definida são menos inteligentes do que os cães de raça? Não, ao contrário, os SRDs possuem igual capacidade de aprendizagem e podem desempenhar as mais diversas funções, desde que corretamente avaliados e preparados para isso. Meus filhos e eu somos tutores de 10 cães, dos quais 7 foram retirados das ruas.
Entre eles estão a Valentina e seu irmão Napoleão. Quando os retiramos das ruas, tinham por volta de 40 dias de vida ou menos. Nós os encontramos no Uruguai, onde mantivemos por 2 anos um espaço voltado à formação e aperfeiçoamento de educadores caninos. Ambos estavam em uma cesta de palha deixada na esquina de uma avenida em uma manhã muito fria. O termômetro marcava -2 graus. Junto a eles havia outro filhote, uma fêmea, mas já estava morta. Imediatamente, os colocamos dentro de nossos casacos e, em seguida, os levamos a uma clínica veterinária. Após horas tentando estabilizá-los, disse-nos a profissional: Se hizo lo que se podía hacer por ellos. Ahora esperemos que sobrevivan. Ou seja, fiz o que poderia ser feito. Vamos torcer para que sobrevivam. Dias se passaram até que a Valentina e o Napoleão finalmente começassem a reagir como esperávamos. A partir daí, embora ainda existissem muitos cuidados, os 2 irmãos agarraram-se à grande oportunidade de viver e seguiram em frente. Como descrevê-los com pouco mais de 60 dias, correndo desajeitados pelo campo sob a luz do sol, livres da ameaça de morte? O Napoleão mostrava excessiva submissão e a Valentina agressividade alimentar. Mas meus filhos e eu sabíamos como mostrar a eles o mundo de uma maneira positiva. Hoje, eles e os outros 5 adotados são o centro das atenções nos cursos de reabilitação comportamental e educação canina que realizamos para tutores e profissionais. E não poderia ser diferente. Afinal, além de demonstrarem um imenso prazer de interação com humanos, foram preparados para desempenharem funções específicas definidas a partir da observação de suas habilidades naturais. Mas por que os adotamos? Porque, primeiramente, meus filhos e eu amamos os cães, o que nos levou a estudá-los e até a trabalhar com eles. E depois, porque podíamos nos responsabilizar por suas vidas. Nada mais além disso. Ao saber que retiramos das ruas 7 cães, muitas pessoas entendem que fomos movidos pelo coração e se surpreendem quando dizemos que não, pois acreditamos que a adoção de cães, ou de quaisquer outros animais, deve ser motivada pela razão e não pela emoção. É claro que, sendo humanos, não há como não sentir compaixão, porém não podemos nos deixar tomar por esse sentimento, ou não seremos capazes de enxergar o compromisso que estamos assumindo. Geralmente, a compaixão torna o tutor demasiadamente condescendente com o novo membro da família, adotando a partir daí uma posição de inferioridade em relação a ele. E, na minha opinião, não existe nada mais eficiente para transmitir ao cão que ele não está seguro, ou seja, que não está diante de alguém com potencial para guiá-lo e ensiná-lo a reagir de modo a resgatar seu bom equilíbrio emocional. O que estou dizendo é que, tomado pelo sentimento de compaixão, o tutor enxergará o cão retirado das ruas como um eterno coitadinho, restando apenas oferecer amor que ele supõe ser o suficiente para corrigir comportamentos indesejados, justificáveis em virtude de seu passado nas ruas. E isso impedirá de ter atitudes que conduzam o novo membro da família a perceber quais comportamentos são bem-vindos e quais não são. Para mudar esse quadro, é fundamental que os tutores procurem saber quem são os cães, o que bastaria para torná-los conscientes da importância da razão como elemento principal da adoção ou aquisição. Ouvi dizer que todos os cães resgatados das ruas apresentarão maus comportamentos. Isso é verdade?
Evidentemente, nem todos os cães retirados das ruas apresentam maus comportamentos, mas as chances de isso acontecer não são pequenas. Por esse motivo, é fundamental que os tutores sempre estejam preparados para educá-los, o que será impossível sem conhecê-los. A adoção de cães. Certa vez, uma jornalista nos procurou com a intenção de fazer uma matéria sobre esse assunto, pois, segundo ela, o número de cães que adotamos chamou sua atenção. No entanto, alguns minutos após ter iniciado a entrevista, infelizmente, fui obrigado a interrompê-la, pois percebi que a sua intenção era a de estimular as pessoas à adoção por qualquer motivo, priorizando, é claro, a compaixão, a piedade, o que somos contra por incentivar o que chamo de adoção cega, ou seja, a adoção sem a importante avaliação do que verdadeiramente significa adotar um ser vivo. E justifiquei. Acredito que a adoção deve ser regida pela razão e não pela emoção. Não há dúvida que compadecer-se diante do sofrimento de um ser vivo mostra nobreza de espírito. Porém, adotar um cão significa assumir a responsabilidade de cuidar dele até o último dia de sua vida, o que exigirá do tutor ao menos conhecimentos básicos sobre a espécie para suprir suas necessidades primárias, além de um mínimo de recursos para custear as despesas que certamente aparecerão, especialmente se tratando de cães que tiveram de enfrentar os desafios das ruas para sobreviver. Não demorou para que a jornalista fizesse a velha pergunta. Mas o senhor não acha que, mesmo não sabendo muito sobre os cães e não tendo recursos disponíveis para cuidar deles, ainda assim, as pessoas estão salvando vidas? Ora, a interpretação da jornalista sobre a palavra salvar parecia bastante equivocada. Por isso, preferi exemplificar, relatando o que ocorreu quando do resgate de um cão que havia sido acorrentado ao portão de uma casa vazia. Ao chegarmos no local, meus filhos e eu fomos abordados por um rapaz que disse estar lá para livrar o cão daquela situação. Visivelmente tomado por compaixão, disse-nos que gostaria de adotá-lo, pois ele era muito parecido com seu último cão, que ele havia perdido recentemente. Como ele havia chegado antes, achamos justo que o adotasse, mas não sem antes trocarmos telefones e endereços para ter notícias sobre a adaptação do cão resgatado em seu novo lar. Porém, alguns dias depois, ficamos incomodados pelo fato de um novo tutor não atender mais às nossas ligações, o que nos motivou a ir até a sua residência, que, para nossa surpresa, estava vazia e para alugar. Ao conversar com uma vizinha, descobrimos que uma semana depois de adotar o cão, ele o havia abandonado amarrando a um poste com uma corda. Por quê? Por roubar comida e se mostrar agressivo diante de qualquer tentativa de tomar dele o produto do roubo. Ora, o que esperar de um cão retirado das ruas, forçado a encontrar meios de sobrevivência, tendo de competir até mesmo para se alimentar? Se o tutor tivesse algum conhecimento sobre cães, poderia ter previsto a possibilidade da manifestação desse comportamento e provavelmente saberia como preveni-lo ou mesmo corrigi-lo. Por fim, a vizinha ainda nos contou que colocou água e comida para o cão durante 2 dias, mas que ele roeu a corda e fugiu, assim como o adotante, que se mudou às pressas durante a noite. Acrescentei ainda outro exemplo. Disse que havia encontrado em uma mídia social uma tutora que fazia o seguinte apelo: gente, retirei das ruas um filhote, ele estava bem, comia, brincava, etc. Mas de repente parou de comer, só fica largado, vomita muito e agora está com diarreia de sangue. O que pode ser? Alguém já passou por isso? Não tenho dinheiro para levá-lo ao veterinário. Por favor, me ajudem. Ora,
Parecia evidente que a falta de conhecimento da tutora sobre cães, somada à sua momentânea situação financeira, a impediu de oferecer ao filhote até mesmo alguns cuidados fundamentais, como a vacinação, por exemplo. Não sou veterinário, mas depois de tantos anos trabalhando com cães, os sintomas descritos me levaram a imaginar, e apenas imaginar, que o filhote poderia estar com parvovirose, uma grave doença infecciosa, e ele poderia morrer. Assim, telefonei para o meu veterinário, expliquei o caso e pedi que atendesse a tutora e seu cãozinho, pois eu me responsabilizaria pelas despesas. Mas antes que eu pudesse informá-la, ela publicou: ele morreu. E foi aí que perguntei para a jornalista: isso é salvar? E ressaltei: esses são apenas alguns entre os muitos exemplos de adoções sem o uso da razão. Foi então que a profissional de jornalismo afirmou com sarcasmo: Pelo menos ele não morreu nas ruas. Em seu último instante de vida, o pobrezinho teve um lar. Naquele momento, nem mesmo os meus mais de 50 anos de vida na época e todo o aprendizado de paciência conseguiram conter minha indignação. Eu olhei para ela e disse: a senhora está falando que o problema não é morrer, mas ter um lar para morrer? Em qual dicionário a senhora encontrou a definição de lar como um lugar para morrer? Para mim, o lar é um ninho da família, é onde nos sentimos amados, bem cuidados e seguros. A partir daí, não me restou outra alternativa a não ser escancarar meu repúdio por seu despreparo diante de um tema tão complexo como a adoção de cães abandonados, perguntando o que ela achava das pessoas que postam nas mídias sociais fotos e vídeos de cães retirados das ruas, seguidas de perguntas que deixam evidente a necessidade de encontrar em cada um deles traços morfológicos de uma determinada raça, como se isso tivesse alguma importância. Estou pensando em ficar com essa cachorrinha. É poodle, não é? Se for, vou adotá-la. Eu não vejo aí nenhum sinal de adoção consciente, mas sim o desejo de ter um cão de raça ou que lembre uma raça. Após esperar alguns segundos por uma resposta, aproveitei o silêncio da dita jornalista para apresentar também o problema da falta de consciência de muitos adotantes de cães sobre a questão da castração. Ora, todos sabemos que existe a preferência por machos, enquanto as fêmeas são deixadas nas ruas, revelando total descaso sobre a importância de colaborar para evitar a multiplicação de cães e outros animais. Para ilustrar, relatei uma discussão que certa vez presenciei entre duas vizinhas. Ô, dona Isaura, eu não pedi para a senhora prender o seu cão? Ele escapou de novo? É, escapou e acabou de cruzar com minha cachorrinha. Os dois estão lá grudados. E agora? Eu não queria que ela tivesse filhotes. A sua cachorra não é castrada? Não, não é. E o seu também não. Quem tem fêmea que castre, machos não têm filhotes. É, não tem, mas fazem. E agora, dona Isaura? O que vou fazer com os cachorrinhos? A senhora vai cuidar deles? Não vai, né? Como essa discussão terminou? Certamente com mais cães nas ruas. Afinal, não é preciso ser um profissional para saber que os machos são os multiplicadores de suas espécies, que apenas um pode acasalar e emprenhar diversas fêmeas. Ainda sem nada dizer, a jornalista me deu espaço para acrescentar outras situações, como, por exemplo, das pessoas que adotam cães abandonados e quase que imediatamente correm para publicar nas mídias sociais as fotos ou vídeos que evidenciem suas boas ações, apenas para desfilar com o manto da bondade diante de seus minguados seguidores, esperando multiplicá-los. Contei que muitas vezes precisei intervir em favor de alguns desses cães por descobrir que pouco tempo depois foram condenados a viver acorrentados nos fundos de quintais de seus salvadores, ou pior, devolvidos às ruas. E fui mais além. Lembrei que os cães retirados das ruas estarão propensos a reagir a quaisquer situações que os remetam às experiências negativas que tenham vivido, principalmente quando recuperados fisicamente.
Será nesse momento que os seus tutores descobrirão seu perfil emocional, ou seja, quem de fato eles são, frustrando-se e até mesmo desistindo da adoção, por considerá-los ingratos, ruins, agressivos, indiferentes e por aí vai. Situação que pode ser traduzida em postagens como: cãozinho para adoção, motivo: mudança de endereço, falta de espaço, viagem, doença, gravidez ou nascimento de filhos, morte do tutor ou quaisquer outras desculpas. Há ainda quem abandone cães porque seus melhores amigos, a quem dedicaram tamanha compaixão no momento da adoção, envelheceram e agora apresentam graves problemas de saúde, o que é visto como despesas que não cabem no orçamento da família. E o que dizer, então, dos tutores que perderam seus empregos ou dos casos de separações onde nenhuma das partes deseja ficar com o animal? De fato, todos estamos sujeitos aos tropeços da vida, ou seja, a situações inesperadas que de uma hora para outra podem interferir negativamente nos nossos planos. Mas será que ao adotarmos um cão pensamos nisso? Pois é, quando defendo a razão, é de consciência e responsabilidade que estou falando, da capacidade humana de saber que a vida é aquilo que acontece enquanto planejamos como viver, ou não. Permita-me aqui abrir um parênteses para evidenciar que não estou generalizando. Que embora os exemplos de adoções mal-sucedidas, relatados durante a infeliz entrevista, façam parte de uma triste realidade, reconheço que há casos de adoções que podem ser considerados luzes na escuridão pela consciência do compromisso assumido pelos tutores. Uma jovem inscrita em um dos cursos que realizo para tutores caninos retirou da rua um cão que, por estar absolutamente debilitado, mal se movia. Imediatamente, ela o levou ao veterinário, que com enorme habilidade dedicou-se à sua recuperação física. Feliz por vê-lo saudável, enviou-me 2 fotos que mostravam o cão antes e após chegar em sua casa, seguida da legenda: esse é o Stallone, o novo membro da família. Eu o resgatei das ruas. Veja como ele era e como ele ficou. Eu respondi sua mensagem dizendo: parabéns por sua atitude. Espero que esteja ciente de que, por estar com a saúde recuperada, provavelmente o Stallone comece a mostrar quem ele é no que se refere ao seu comportamento. Seja cautelosa, não force a nada, mantenha-se emocionalmente neutra e aguarde o curso. Lá você aprenderá como se posicionar diante dele para estabelecer uma eficiente relação de amizade e confiança com seu novo amigo, até que se torne uma referência positiva de como ele deverá reagir. Alguns dias depois, ela me telefonou para contar que o cão a havia mordido gravemente e que isso havia ocorrido ao tentar colocar a guia nele. Diante disso, eu lamentei e perguntei se ela desejava cancelar por enquanto sua participação no curso. Nada disso, ela respondeu. Vou com o braço enfaixado, mas vou. 2 meses depois do curso, ela me telefonou informando que o Stallone havia se tornado o cão que ela sempre sonhou ter e por isso desejava participar também do curso de formação de educadores caninos para trabalhar com cães. Eu não tenho condições de adotar, mas como eu posso ajudar? A adoção não é a única maneira de ajudar cães abandonados.
oferecer lares transitórios até que sejam encontradas famílias verdadeiramente conscientes do papel da adoção, promover ou participar de campanhas educacionais sobre as consequências do abandono de animais, voluntariar-se em mutirões de castração e adoção, oferecer água, comida e cuidados veterinários aos cães de rua e, se possível, castrá-los, colaborar com a doação de alimentos, medicamentos e produtos voltados à higienização de ambientes para abrigos e estimular a utilização de SRDs na prestação de serviços são algumas opções para aqueles que, por qualquer motivo, se sentirem compelidos a ajudar cães abandonados, mas não possuem condições ideais para adotá-los. Certifique-se que as suas doações serão verdadeiramente utilizadas em benefício dos cães abrigados. Dê preferência às organizações devidamente registradas e reconhecidas por órgãos públicos de proteção animal. Quais são as regras de adoção de animais estipuladas pelas ONGs? Para adotar um cão em uma ONG, o interessado deverá ter idade igual ou superior a 21 anos e responder se todas as pessoas da família concordam com a adoção, evitando assim situações que motivem o reabandono ou imponham maus tratos ao cão adotado. O adotante deverá apresentar documentos, tais como carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço. Como muitas dessas instituições colocam microchips nos animais sob seus cuidados, fica mais fácil localizar o adotante caso o cão seja encontrado novamente nas ruas. Durante a entrevista, o tutor será avaliado para saber se possui condições para oferecer ao cão adotado cuidados que garantam a sua boa saúde física e mental. Além disso, o adotante deverá preencher um termo de responsabilidade assumindo inteiramente o compromisso de cuidar do cão adotado, ficando assim sujeito às penalidades previstas em lei no caso de reabandono ou maus tratos. Lembro que algumas ONGs cobram taxa de custeio do microchip e registro geral dos animais. Eu sou um cão. Não tenho raça definida e nem pedigree. E nem poderia. Eu não tive a sorte de nascer em um canil. Minha casa sempre foi a rua. Mas nem por isso deixei de ser um cão ou cachorro, como você preferir. Se continuo vivo, é porque meus instintos me salvaram, pelo menos até agora. Eu sei que não sou bonito e que por isso não chamo a atenção. Ao contrário, os humanos se afastam de mim. E eu não os condeno por isso. Afinal, estou magro, sujo, machucado. E meu cheiro não deve ser nada agradável, pois quando me aproximo, todos falam: passa.
que eu passo. Mas nem sempre é assim. Às vezes, um humano se aproxima com comida e água. Isso é bom. Mas admito que de vez em quando seria bom também ganhar uma carícia, mesmo que breve. Ah, como eu gostaria de ter um tutor só para mim e um lugar para morar. Certa vez, alguém publicou uma foto minha em uma rede social e escreveu: "Esse cãozinho precisa de um lar. Adote-o." Gente, foi um sucesso. Muitas visualizações e curtidas, diversos comentários recheados de palavras lindas, milhares de compartilhamentos, emojis. Mas ninguém me quis. Confesso que fiquei bastante chateado. Mas tudo bem. Já faz muito tempo que isso aconteceu. Agora estou velho, cansado e doente. Que pena. Eu poderia ter protegido alguma casa, ter sido um cão de terapia para crianças autistas ou com paralisia cerebral, talvez até um bom rastreador de drogas. Por que não? Só porque eu sou um vira-lata. Mas sabe o que eu gostaria de verdade mesmo? Salvar vidas de humanos sob escombros. Vi um cão fazendo isso na TV de uma loja. Seria incrível. Mas meu tempo está acabando. Nós, os cães, vivemos pouco, muito pouco. E pensando bem, para cães como eu, isso é até uma vantagem. Então, adeus. E aqui termina mais um episódio da segunda temporada do podcast Descubra Seu Cão. Você gostou? Então clique em seguir e ative as notificações para saber sobre novos episódios. E no próximo Descubra Seu Cão... Ai, que nojo! O meu cão come cocô! O que eu faço para ele parar com isso? Até lá!